Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e hoje estamos aqui mais uma vez para trazer notícias e informações a respeito de Portugal. Em especial hoje nós estaremos falando de um tipo de visto que merece destaque porque trata de investimento, trata daquelas pessoas que vêm a Portugal para fazerem seus investimentos pesados. Quando eu digo pesados, falo de monetário, falo de investimento em dinheiro, em espécie, em Portugal. Estamos falando do visto Gold, ou também conhecido como Golden Visa. Mas, antes de adentrarmos ao assunto, quero lembrar a todos os senhores que já nos seguem, que divulguem o nosso canal, que partilhem, que compartilhem estas notícias, estas informações, compartilhem estes vídeos para que mais pessoas tenham acesso a este tipo de informação. E para que estas pessoas nos acompanhem no futuro, é óbvio, inscrevam-se no canal, deem o like aos nossos vídeos, isso faz com que o nosso canal suba lá nas buscas, nos mecanismos de classificação dos canais e dos vídeos, e assim nós temos um resultado positivo. E o mais importante, marquem o sininho. Sim, marque o sininho aí na página do YouTube, porque uma vez feito isto, vocês não precisam fazer mais nada, porque automaticamente, quando nós postamos um material aqui no nosso canal, os senhores são informados pelo próprio YouTube. E assim não perdem mais nada. Passado então nosso recado, e introduzido o assunto, vamos à nossa vinheta e em seguida retornamos com a matéria sobre o visto Gold. Olá, meus queridos amigos, inscritos e não inscritos, aqueles que nos acompanham pela primeira vez, o nosso muito obrigado e o nosso muito obrigado dobrado para aqueles que já são inscritos e nos acompanham aí em nossa caminhada, em nossa jornada aqui em Portugal. Hoje nós queremos falar a respeito então dos vistos Gold, ou seja, também conhecidos como os Golden Visa, não é? São aqueles vistos que dão direito, ou seja, não é bem um direito. Primeiro, é uma maneira que o cidadão que está interessado em fazer um grande investimento em Portugal e com isso, evidentemente, ele obtém uma série de benesses por parte da própria legislação que rege, que controla, que gerencia estes tipos de visto, diferentemente de um visto normal de estudo, de trabalho, ou para quem vem residir porque é aposentado, porque tem investimentos no exterior. Este visto, em especial, ele tem uma série de características diferentes, que, num primeiro momento, requer um investimento por parte de quem o está pedindo, e, por outro lado, traz benefícios. Por quê? Porque ele tem regras diferenciadas de permanência em território português, de entradas e saídas em território português, diferente dos demais vistos. Então, se você é um investidor, se você é um empresário aí no Brasil e tem condições de fazer um aporte de capital em Portugal, em euros, seja para permanecer em conta, seja como investimento financeiro, ou realmente a abertura de algum negócio que venha a gerar empregos, que venha a gerar rendas em Portugal, existem regras para cada um destes casos e nós estaremos então, neste vídeo, tratando não das regras, mas de um outro detalhe muito interessante e muito importante, um dado recente, não é? E que demonstra o que é Portugal. Tanto quanto vocês, a maioria dos que nos assistem são brasileiros,
tem uma impressão, tem uma imagem, tem um preconceito já do que é Portugal. Quando eu digo preconceito, não é o preconceito ruim, é um preconceito. Né? Você já faz uma ideia, você já consegue construir, né, raciocinar e ver o que é Portugal dentro do espaço europeu. Fale quem quiser, diga o que quiser, mas Portugal, né? Muitos dizem que é o país, é o primo pobre da Europa, não é? É o filho pobre da Europa. Não sei, pode ser. Eu não estou aqui para avaliar isso, isto é a opinião de cada um, não é? E para dizer e afirmar isto, são especialistas, são pessoas que devem ter embasamento legal e que podem fundamentar e trazer estas informações. Não é isto que eu estou avaliando aqui, não é isto que eu estou dizendo aqui. O que eu quero dizer para os senhores, sem nenhum viés político e nem econômico, porque eu não sou analista político, não sou cientista político, também não sou economista e muito menos um analista da economia e daquilo que o Estado faz. O que eu posso dizer é aquilo que aconteceu nestes meses em que o mundo se transformou numa pandemia. Enquanto muitos dos países que se envolveram, e foram todos, não tem exceção a isto, né, com esta pandemia, e cada um reagiu de uma maneira e de uma forma com esta pandemia. Cada um buscou uma solução, buscou se adequar, tomou medidas, uns mais cedo, outros mais tarde, uns mais duras desde o início, outros com medidas mais brandas, e depois foram agravando as medidas, foram endurecendo à medida que passasse o tempo e que as consequências apareceram. Né? Alguns ainda vivem este drama, porque ainda não conseguiram se encontrar no contexto econômico, político, social para determinar regras, né, para lutar contra esta pandemia que se instalou. E por que eu digo isso tudo? Porque eu pessoalmente, vivendo em Portugal, como opção, como uma escolha que fiz há tempos atrás, posso dizer com todas as letrinhas, evidentemente que é minha opinião, tem gente que pode discordar e eu respeito, que Portugal foi um exemplo. Portugal foi um país, foi uma nação que uniu forças, uniu capacidade intelectual suficiente para saber lidar com a pandemia. Desde o primeiro momento em que se percebeu que isto iria tomar um rumo que poderia ser um desastre total, e isto já se tinha, por exemplo, inclusive em países vizinhos, Portugal adotou critérios, adotou políticas, e isso, para mim, no meu conceito, digo novamente, no meu conceito, mostrou um amadurecimento enorme na categoria política, porque desde o momento em que tiveram que enfrentar com força, com unhas e dentes, o problema, houve união, houve coesão, houve uma associação de ideias, de pensamentos e de ações tomadas pelo Estado português, né, tomado quando o parlamento, que tem oposição, tem situação, tem a turma do meio, tem a turma do contra, isso é normal em qualquer democracia, resolveu afinar o discurso e todos foram a favor das medidas que até então foram e estão sendo adotadas ainda. Críticas sempre irão existir, eu já disse isso aqui, né? Então, aonde é que eu quero chegar com esse discurso todo? Eu vou mostrar para vocês agora uma informação fresquinha do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que trata, né, de todos os vistos, dos procedimentos, inclusive daqueles que vêm como turistas e se legalizam por aqui, como a gente já viu em vários vídeos nossos, coisa que nós não recomendamos. O que nós recomendamos é isto, é que vocês venham com um visto. E, em especial, hoje eu vou trazer para vocês informações a respeito do visto Gold, do Golden Visa, como queiram. Tá? E são notícias muito interessantes e atualizadíssimas.
Eu vou colocar na tela para poderem fazer o acompanhamento e a leitura do que nós temos aqui. Este slide aqui, eu vou deixar embaixo, né, o link do canal na descrição, como a gente sempre faz. Ele trata do quê? Da autorização de residência para o investimento. É o conhecido ARI, que nada mais é e nada menos é do que o Golden Visa. E vejam aqui, isto é de maio de 2020, portanto, nós estamos hoje no dia 9 de junho gravando este material para os senhores, isso vai ao ar provavelmente amanhã, dia 10, ou se não na sexta-feira, mas enfim, hoje é dia 9. Então nós estamos gravando este material aqui com informações já publicadas pelo CEF, que é o órgão responsável por estas autorizações, por estas concessões de residência e de vistos de investimento. Maio de 2020. O que aconteceu aqui? E aí eu justifico o discurso anterior. Vocês vão ver através destes números o que aconteceu em maio, em plena pandemia, quando um país demonstra capacidade econômica e política e coesão em todos estes atos e em todas estas em todo esse rearranjo do Estado, vocês vão ver aqui o resultado disto. Maio de 2020, plena crise de pandemia provocada pelo Covid. Foram dadas pelo CEF 270 autorizações de residência, tá? Neste período, neste mês de maio. Isto aqui é publicação, todo mês tem a sua. Nós estamos falando de maio. Crise total da pandemia. Destas 270 autorizações de residência concedidas através do investimento por visto Gold, 68 são oriundas da China, 30 do Brasil, 19 dos Estados Unidos, 19 da Índia e 17 da Turquia. 414 pessoas, ou seja, familiares, foram reagrupados através deste tipo de visto. Porque o que acontece? Vamos lá. Eu sou o empresário, eu faço o pedido de visto, eu faço o investimento, porém, eu tenho, através deste visto, condições de reagrupar os meus familiares. Né? Aquelas pessoas que fazem parte do meu grupo familiar e que se enquadram na legislação que trata do visto Gold. Então, destas 270 autorizações de residência, através do visto, 414 familiares foram reagrupados. Aquisição de bens imóveis. 257 destas autorizações de residência deram-se através da aquisição de imóveis em Portugal. Ou seja, o cidadão está lá no Brasil ou lá na China e resolveu chegar aqui em Portugal e comprou um prédiozinho e fez um investimento, comprou um galpão, montou uma indústria, né? Ele faz determinados tipos de investimento. A aquisição de imóveis foram 257. E olha aqui o resultado do investimento, né, feito só na aquisição de imóveis. 136.913.745 euros e 16 cêntimos. 136 milhões. A sublinha 3 do ARI foram 184, pela sublinha 4 foram 73. Este investimento, então, significa 110 milhões na primeira linha do artigo lá que trata do ARI e 73, né, que são 26 milhões, fechando lá, então, os 136. Através da transferência de capitais, ou seja, eu sou empresário aí, tenho dinheiro, está sobrando, coisa que é difícil, mas está sobrando, e eu quero investir aqui em Portugal, num fundo, quero deixar depositado, investido e aplicado em Portugal. Foram 13 as autorizações de residência através deste dispositivo, que não é aquisição de imóveis, é simplesmente transferência de capital. 9.254.728 euros e 24 cêntimos. Destes, na subalínea 1 da lei, do artigo que trata, né, do Golden Visa, foram 7 milhões e 7 também as autorizações. Na subalínea 7 foram 6 autorizações,
com 2.100.000 euros. Investimento total, portanto, foram 146.168.473 euros e 40 cêntimos. Este é o investimento, este é o aporte de capital que veio para Portugal, tá? 146 milhões de euros só no mês de maio. Tá? Eu vou voltar aqui em cima para lembrar que 68 vistos, né, que representam esses 146 milhões de euros, são investimentos oriundos da China. 30 são do Brasil, 19 dos Estados Unidos, 19 da Índia e 17 da Turquia. Volto para cá, então, né, para mostrar para vocês o que é a força, né, o que puxou de dinheiro mesmo durante a pandemia, quando, digamos assim, a economia estava estagnada, estava parada, ninguém queria investir, ninguém queria fazer nada, o mundo parou. Parou não. Aqui em Portugal foram investidos 146 milhões de euros só num determinado tipo de visto. Agora imagine que estes investimentos vão reverter em novos empregos, vão reverter para quem não vai abrir uma indústria, um comércio, mas ele vai reformar o seu prédio, porque comprou um prédio que muitas vezes depende de reformas, às vezes também não, então depende qual é o tipo de investimento imobiliário que foi feito. De repente comprou áreas, né, para investir em condomínios, para edificar condomínios, condomínios de alto padrão, condomínios de luxo, residências aí valendo 1 milhão de euros, 2 milhões de euros. Não imagine que isso não exista, porque existe sim, e não são poucas. São condomínios luxuosíssimos que são construídos aqui e que requerem, evidentemente, investimento. E aí nós temos uma grande oportunidade de você ter muitos benefícios no momento em que você resolve fazer este tipo de investimento, em que você resolve injetar este capital na economia europeia, em especial Portugal, e com isto consegue uma série de benefícios de entrada e saída do país, consegue trazer os seus familiares para terem a oportunidade, né, de morarem na Europa, de trabalharem na Europa, se for este o caso, e conseguirem, em seguida, a nacionalidade portuguesa e, com isto, abrir portas para o mundo. E tudo isto, dentro da época de pandemia, volto a frisar, só foi possível por quê? Porque o Estado português se preparou para isso. O Estado português demonstrou a capacidade de união de esforços, seja por parte de quem está no governo, seja por parte de quem está fora do governo, seja por parte de quem é situação e seja por parte de quem é oposição. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu faço dentro de todo esse período de pandemia, que é um pouco mais profundo, um pouco mais abrangente e que enveredou por este caminho, né, de trazer alguns comentários aqui a respeito de política e economia. Mas este é o exemplo que o mundo poderia seguir. Né? Nós não somos aqui, Portugal não é o melhor, não é a cereja do bolo, não é isto. Mas Portugal demonstrou que é possível, que quando o objetivo é o bem maior, que quando o objetivo é a coletividade da qual depende o Estado, a coisa funciona. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Eram esses os números que eu gostaria de mostrar para vocês, porque tem muita gente no Brasil, tem muito empresário, muito investidor, que às vezes fica, né, pensando, faz, não faz. Existem oportunidades e não são poucas. Basta procurar, fazer um bom planejamento. E está aí o resultado. Em plena pandemia, Portugal embolsou 146 milhões de euros. Eu desejo a todos vocês muito boa sorte, muito sucesso, muito juízo, não é? Para que, se este for o seu objetivo, se você sonha de vir para Portugal e se você tem a capacidade e a condição financeira de fazer um investimento, de adquirir imóveis, enfim, abrir um empreendimento qualquer, que seja na área imobiliária, seja uma indústria, seja um comércio,
Existem possibilidades sim, existem oportunidades abertas. A todos vocês que nos acompanham, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês. Peço que divulguem estes materiais, que compartilhem estas informações. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós temos a nossa página na internet, onde também muitos materiais são postados. São canais que trazem não só notícias da área do mundo jurídico, mas trazem outras informações variadas sobre Portugal. Acompanhem lá. Né? E, precisando, tendo interesse, tendo informações, estamos à disposição através das mídias, através do nosso canal aqui do YouTube, no Facebook, nossa página na internet, no Instagram. Né? Também temos lá o canal do Portugal Legal, eu próprio tenho meu canal lá. Estamos à disposição para tentar ajudá-los a fazerem um processo de imigração para Portugal da maneira correta. Grande abraço a todos e até a próxima.